Vamos lá, pessoal. Shalom Brahá, seja todos muito bem-vindos. Paz e graça, como os cristãos gostam de dizer, né? Shalom Brahá. Então, os cristãos gostam de dizer paz e graça, como o apóstolo Paulo nos descreve, né? Escreve para os cristãos. Bom, vamos lá. Eclesiastes capítulo 5, pessoal. A gente vai falar sobre o comportamento humano perante a presença de Deus. Vai nos aconselhar a gente focar mais ainda na espiritualidade com Deus, falar com Deus, o nosso comportamento. É claro que ele vai dizer muito mais. Vamos aqui dar um resumo rápido aqui, ok? E no próximo vídeo a gente vai trazer aqui uma coisa muito mais detalhada. E é claro que a gente vai trazer um pouquinho de Kabbalah para a gente entender muitas coisas que a gente nem faz mais, né? Que as igrejas, seja ela hebreia, seja ela nem fazem mais, mas assim, a gente vai comentar isso um pouquinho mais, tá beleza? Então vamos embora, pessoal. Eclesiastes capítulo 5 foca na sabedoria para adorar a Deus, mas adorar a Deus mais do que falar, ok? Também vai falar sobre cumprir o nosso voto com Deus. Nós temos muito voto, né? Que nós fizemos um voto com Deus e aí nós não cumprimos o nosso voto. E aí, como é que fica isso aí? Como que... Calma que a gente vai, sem dúvida. Tem uma coisa muito interessante, é claro que da maneira que a gente vai falar, algumas pessoas vai tratar isso como uma ignorância, mas isso a gente vai dar uma explicação lá no outro vídeo, tá ok? Como a gente anular um voto com Deus, tá ok? E é claro que sempre vai surgir uma discussão e a questão aqui não é a gente discutir, mas sim aprender mais ainda, tá ok? Mas sempre vai surgir uma discussão na nossa mente, ok? A respeito de fazer um voto, de cumprir o voto, de não cumprir esse voto, enfim, a gente vai falar isso no próximo vídeo, mas vamos embora, vamos lá, beleza? Vai falar sobre a futilidade da riqueza e de trabalhar excessivamente sem propósito algum, ok? Ou seja, trabalhar demais para quê? Qual é o propósito da sua vida? Muitas vezes fala a respeito disso, porque eu vou trabalhar, você vai trabalhar para quê? Só para beber? Quando chega no final da semana, chega na sexta, no sábado, você gasta R$1.500 só em bebida? E aí, cadê o teu plano? Ok? Pessoal, eu já fiz a Brahá, fiz a benção, ok? Então vamos lá. Concluindo que a desfrutar das bênçãos, desfrutar das bênçãos de Deus, das bênçãos mais simples que Deus nos dá na vida, por exemplo, comer, beber, ficar alegre, trabalhar, dormir, ter aquele momento amoroso com a esposa. Sim, tudo isso isso alegra o coração de Deus. É uma coisa simples do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, tá? Então, Deus também se alegra quando nós se alegramos com essas pouquinhas coisas, ok? Beleza? Não é como muitas pessoas pensam, que Deus tem a obrigação de te dar muito para você ser feliz. Não. Deus quer que você seja feliz com o pouco que Ele te dá. O muito Ele virá através da sua alegria, do prazer que você tem de ter o pouco na sua vida, tá? O muito virá a respeito disso, tá? E trata isso, né, como um dom de Deus, né? É um dom, comer, beber, se alegrar, trabalhar, desfrutar-se das coisas de Deus. Trata-se também como um dom de Deus, um presente de Deus, né? Que nós possamos apreciar abaixo do sol, entendeu? Então abaixo do sol nós podemos fazer isso. E acima do sol? É claro que nós não tem nem como fazer isso, cara. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Então abaixo do sol nós conseguimos fazer isso. Só que nós não conseguimos fazer isso acima do sol, ok? Tanto no modo material
tá? Como na maneira espiritual. Ah, não, mas lá o cara tá no espaço, lá ele consegue comer, não. Ele não vai comer como a gente come aqui, ele não vai ficar alegre como nós ficamos alegres aqui, ele não vai andar como nós andamos aqui, não vai trabalhar como nós trabalhamos aqui, que são aí os astronautas, né, na estação espacial. Então essas pessoas são totalmente limitadas. Nós aqui, nós que estamos abaixo do Sol, nós não estamos limitados, né? Podemos fazer isso tudo, né, pessoal? É uma coisa muito interessante. Se a gente for colocar isso bem no pé da letra, será que o rei Salomão já está vendo que o homem ia chegar no espaço? Ok? Então vamos lá, pessoal. O ponto-chave de Eclesiastes capítulo 5. Vamos aqui enfrentar agora, tá? Vamos lá. Adoração correta que nós devemos dar a Deus, tá? E aí começa aí as loucuras das pessoas que se eu fizer isso Deus vai aceitar. Não é assim, ok? Mas vamos lá. Ouvir antes de falar. Isso também é uma coisa que você tem que prestar atenção. Ouvir antes de falar. Ao entrar na casa de Deus, esteja pronto para ouvir a sua palavra, mais do que oferecer sacrifício insensato ou falar sem pensar. Isso é uma maneira de nós adorar a Deus, guardar a nossa língua, guardar os nossos pés, guardar os nossos pensamentos e os nossos olhos, para nós não pecar contra Deus, tá? E isso aí é um dos desafios que o cristão tem, qualquer ser humano tem na sua vida hoje, ok, pessoal? Cumprir o voto. É melhor não trazer um voto do que fazer um voto, tá? E não cumprir, pois Deus não se agrada do tolo. Cumpra a sua promessa a Ele. Cumpra logo a sua promessa. É uma das referências a Jesus Cristo também, né? Yeshua fala a respeito disso. Olha, não vem aqui fazer voto a Deus. Cumpra logo os teus votos. Faça logo o teu voto, logo cumpra. E assim Deus vai ficar te devendo. Cara, isso aqui é uma coisa muito, muito interessante. Deus não deve ninguém, tá? Deus não deve ninguém. Mas se você antecipar o teu voto a Deus, Ele vai fazer, Ele vai ficar, uau, eu estou devendo esse cara, eu não posso ficar devendo esse cara. É muito interessante a gente analisar isso. Não se maravilhe, né? A opressão e a corrupção existe, mas não se espante com a injustiça, pois o alto vigia, né? O alto vigia o alto. E a burocracia pode ser opressiva. Ou seja, é um olhando o alto do outro, é um olhando para a cara do outro, que diz, não vamos entrar nesse negócio de política, que é uma coisa muito chata, mas isso também existe dentro das igrejas, tá? O alto vigia os caras que são do alto, e aí vem a burocracia, que ela vai ser opressiva, que vai oprimir, como muitos cristãos, né, pessoal? Enfim, muitas pessoas estão sendo oprimidas aí, tá? Nós não estamos levando isso para o lado político, nós estamos falando no lado espiritual, no lado cristão, no lado do judaísmo, no lado que a gente quer se encontrar com Deus, ok? Esquece política aqui, beleza? Futilidade na riqueza. Amor ao dinheiro. Quem ama o dinheiro nunca se satisfaz com ele. O acumula, traz ansiedade, privação e escuridão, sem trazer felicidade duradoura. Ou seja, quem ama dinheiro vai querer sempre mais dinheiro, sempre vai querer mais e mais dinheiro, vai acumular, e isso fala que vai acumular ansiedade e privação, ok? E vai trazer também escuridão na sua vida, porque o cara não vai ver mais do que isso, não vai ver mais do que dinheiro. E isso não, sem trazer felicidade duradoura. É igual o Júlio lá do Todo Mundo Odeia Cris. Sabe quanto custa isso? Quanto custa isso aqui? Então fala muito a respeito disso. Então o cara não é um cara que seja mal de vaca, mas o cara só pensa quanto que eu vou gastar, quanto eu vou ter, entendeu? Quanto vai me custar.
ok? Trabalho e morte. O trabalho árduo para acumular riqueza não garante que você vai desfrutar da riqueza, pois pode ser tirada ou deixada para trás na hora da sua morte. O resultado é muitas vezes a vergonha e sofrimento. O cara junta dinheiro na vida toda, quando chega no dia de desfrutar, ele perde todo o dinheiro ou ele morre antecipado. Quantas pessoas já não morreram e deixaram na sua época milhares e milhares de dinheiro, e agora, uau, foi achada aí depois de 50, 60, 70 anos depois, foi achada e todo esse dinheiro aí e não fez nada, ok? Então não se pode levar nada consigo, tudo será deixado para trás. Então viver com sabedoria, tá? É saber, falar assim, olha, eu vou morrer, mas fulano fica com isso aqui, ciclano fica com isso aqui. É você saber dividir, é colocar a tua casa em ordem, ok? Porque a gente não sabe que hora a gente vai partir. Alegria nas coisas simples. Presente de Deus. Na verdade, alegria e recompensa vem de Deus, que permite o ser humano, que permite eu e você comer, beber e desfrutar do fruto do nosso trabalho, que nós estamos aqui debaixo do sol, tá? No nosso trabalho. Então Deus permite isso nós fazer. Nós não somos escravos. Quem era escravo aí não tinha direito nenhum, nem sequer de comer bem, tá? O povo do Egito, enfim, você sabe muito bem disso, tá? Para quem estuda a Bíblia já sabe. Falar do povo do Egito, sabe que os caras eram espancados, enfim. Vamos lá. Gratidão. Apreciar essas pequenas coisas é um presente divino, é uma forma de gratidão, pois o coração de Deus se alegra com a felicidade daquele que o concede. Ou seja, Deus vai se alegrar com você, porque você tem um pouco e você sabe agradecer a Deus. Você adora a Deus pelo pouco que você tem. Não é como muitas pessoas que, além de ter pouco, reclama, além de ter muito, esbanja e reclama. Uau! E isso Deus não se agrada, ok? É isso que o provérbio vai falar para nós lá, o versículo 18 e 20 vai falar a respeito disso para nós. Então o resumo do Eclesiastes 5 nos ensina a ter uma fé prática, tá? Não é uma fé faladora, não é uma fé demonstradora, não é uma fé simbólica. Não, o Eclesiastes está dizendo que o provérbio 5 é um ensinamento para nós colocar a nossa fé em prática, tá? Para que nós possamos nos aproximar de Deus e ter referência com Deus, cumprir as suas promessas, né? As promessas que a gente faz a Deus, nós devemos cumprir e não deixar ser consumido pela riqueza ou pela opressão da riqueza, tá? Então muitas vezes a opressão da riqueza, a opressão desse mundo faz que a gente perca a nossa fé, faz que a gente perca o raciocínio, faz a gente até fazer muitas bobagens, tá? Então o provérbio vai dizer a respeito disso, tá? Ele nos ensina a ter essa fé prática, ele nos ensina a gente buscar as bênçãos de Deus e não a riqueza material, tá? Não estou aqui, porque o pastor fulano, não quero saber de pastor fulano, secando, não quero saber disso. Eu estou falando de você e Deus, tá? Fulano, bispo, padre, não me interessa, tá? Eles vão ter a vida dele com Deus e eles serão julgados pelaquilo que ele tem, e você vai ser julgado pelaquilo que você tem, tá? Pelaquilo que Deus te deu. Imaginou você ser julgado pelaquilo que Deus te deu? É muito bom. Agora é ruim você ser julgado pelaquilo que não é seu e foi tirado, tá, dos outros para colocar em você. E aí, meu filho, só Deus mesmo. Então a gente não vai nem entrar nesse assunto aqui, tá ok? Bom, vamos lá.
Em vez disso, devemos encontrar o contentamento e gratidão nas bênçãos diárias que Deus nos dá, vindo com sabedoria e propósito. Uau! Muitas vezes a gente acorda e a gente pergunta: peraí, Deus, por que eu acordei mesmo? Eu acordei porque o Senhor me fez acordar. Bom, aí a gente tem que colocar nosso pensamento, a nossa fé em Deus. Dizer: olha, eu acordei para adorar a Deus. Eu acordei para agradecer a Deus, glorificar o seu santo nome. E muitas vezes a pessoa que está com depressão, a pessoa que está não encontra um caminho, não encontra uma saída, ela acorda e fala: era melhor nem ter acordado. Sempre me passar o dia todo deprimido, triste, para que acordei? Porque você não me deixou logo aqui na cama, logo dormindo até isso acabar. E muitas vezes Deus quer que você reaja. E se você tem um dia após um dia, é porque Deus sabe que tem coisas grandes na tua vida depois desse sofrimento. Ok? Bom, pessoal, vamos parar por aqui. Paramos aqui, tá? Nós vamos aqui trazer para vocês daqui a pouco uma explicação, tá? No próximo vídeo. E a gente vai falar um pouco sobre essa passagem da gente cumprir voto, da gente guardar o nosso pé. Um pouco a gente vai falar um pouco mais, tá? Muito obrigado a todos vocês. Shalom, brahá, seja todo muito bem-vindo. Compartilha, deixe o seu like, deixe o seu comentário e vamos que vamos com a graça de Deus. Até a próxima.